Qual foi o lugar que você viajou que você tomou o melhor café despretensiosamente, assim? Piatã, sempre, né? Não sai da minha cabeça. Chapada Diamantina, muita gente não conhece e não sabe que a Chapada Diamantina tem produção de café, né? Mas a gente tem aqui do ladinho. Óbvio que a Bahia é imensa, mas próximo da gente é o que a gente tem de mais acessível, né? Você já foi na Chapada toda, de ponta a ponta, não? Não. Eu fui pra lá, o primeiro lugar da Chapada que eu conheci foi Piatã. E aí eu tenho voltado todo ano desde então. Então é minha segunda casa, assim, onde eu aprendi tudo. Eu morei lá por uns meses para aprender sobre a colheita, sobre todas as etapas que o café passa. Então, enfim, tenho amigos, tenho uma família lá que eu criei mesmo e todo ano eu volto para resgatar, para aprender mais, sempre eles estão evoluindo. Então, é lá que eu sempre me conecto assim, muito com o café, porque eu sou uma barista que eu fui dar o inverso. Assim. Geralmente o barista ele começa em cafeteria e aí ele começa a estudar, ele vai para os livros, aí depois ele vai conhecer o processo. Então eu comecei sem querer, conhecendo a plantação e a história dos produtores, e isso me fez querer estudar café. Então eu não consumia café, não gostava de café. Então foi uma ordem completamente inversa. Que absurdo, aí você não gostava de não. café? Não gostava, eu nunca consumia, assim. Eu comecei a tomar na época que eu trabalhei em escritório, no momento de socialização, né? Todo mundo ia tomar um cafezinho e eu Cafezinho continuava da firma. trabalhando. E eu sempre ficava lá no computador, porque eu não gostava de café. Aí um belo dia eu falei, quer saber, eu vou tomar esse café. Aí não consegui, intragável. Aí açúcar, né, como muita gente começa, coloquei açúcar. Aí fui, né, dava uma energia, eu falei, tá, beleza. Aí comecei a tomar. E aí pouco tempo depois eu fui para essa viagem que era de descanso, a gente ia acampar no Vale do Capão. E aí a gente esticou até Piatã para conhecer essa produção, porque uma das pessoas que estava na viagem trabalhava com café na época, aqui em Aracaju. E aí a gente já conhecia esse produtor, já comprava dele, mas não tinha conhecido pessoalmente, né? Então a gente, vamos lá, a gente passa uma noite lá e volta pro Capão para terminar o carnaval. E aí a gente ficou lá e eles receberam a gente tão bem que a gente nunca mais saiu. E passamos os 7 dias da viagem lá, então eu conheci muita coisa. E aí dessa viagem foi que a minha vida mudou profissionalmente, né? Então você acha que um café bom que você faz é tipo um abraço? Sempre. Pelo menos eu faço com essa intenção, né? Que a pessoa seja abraçada, acolhida, que saia melhor do que o que ela chegou. Para fazer um bom café, meu bem, como se faz cá no Brasil? Precisa ter um bom café, meu bem, como se tem cá no Brasil. Uma frutinha vermelha que as moças colhem no pé, e quando é bem torradinho, fica pretinho e cheiroso como ele é cá no Brasil. Como ele é cá no Brasil. Para fazer um bom café, meu bem, como se... Qual foi o último café ruim que você tomou? Foi Aí meu irmão trouxe, na melhor das intenções, de uma viagem que ele fez para Tailândia. E ele trouxe aquele café do pássaro, que o pássaro come, defeca. A inspiração para a criação do café do Jacu veio do Kopi Luwak, da Indonésia. Lá, os grãos são ingeridos por civetas, uma espécie de gato asiático. O Kopi Luwak é considerado o café mais caro do mundo. Ganhou fama em 2007, depois de aparecer no cinema, no filme Antes de Partir. Ainda bebe aquele café sofisticado? Na história, um milionário apaixonado pelo Kopi Luwak descobre pelo companheiro de quarto de hospital a origem do famoso café. Kopi Luwak é o café mais caro do mundo. Alguns acham que ele é bom demais para ser verdade.
No povoado de Sumatra, onde os grãos são cultivados, existem os gatos de algalha. Esses gatos comem os grãos, digerem e depois defecam. O processo do café do Jacu é parecido. Enfim, é horrível, é muito ruim. E eu não consegui terminar até hoje, já tem mais de um ano que ele tá lá e eu guardei para poder fazer um vídeo sobre e nunca nem fiz o vídeo porque eu não gosto nem de lembrar do sabor, mas eu vou fazer ainda. Eu prometo que eu vou fazer. De repente ele ficando mais velho fica melhor. Às vezes acontece, né? É o que, menino? O que foi? Deu algum problema no microfone? Ah, tá. Eu tava esperando você falar pra poder aparecer lá. Ah, tá, entendi. Esse programa é assim, minha gente. Se acostumem. Tava pra dentro da câmera? Tava aqui. Mas tava dando pra ouvir? O que é o silêncio pra você? Silêncio é um presente. Eu gosto muito do silêncio. Que dá pra gente se escutar e ouvir o mundo também. Então, pra mim é um presente. Que café você tomaria no silêncio? O café da Thay e do Renato lá em Piatã. Sem dúvida alguma. Foi o pessoal que me recebeu lá. É um silêncio afetivo, então. É um silêncio afetivo. Tomar o café dele sempre me traz algo muito bom. Eu tomei hoje de manhã, inclusive, antes de vir pra cá. Como é que você se diverte? Como eu me divirto? Estando na natureza sempre, estando com amigos, ouvindo música, sempre me divirto muito ouvindo música. Assistindo algo que eu gosto, indo em festas, que não é tão comum para minha pessoa, mas vez ou outra acontece. E é isso, conversando, vivendo mesmo. Eu me divirto muito no meu dia a dia, então acho que eu sou uma pessoa que tem essa veia, assim, de buscar a diversão sempre. Eu não costumo ser tão... Mas você fechada. separa a diversão de trabalho, por exemplo? Não, eu me divirto muito no trabalho também, muito. É porque eu tenho essa construção já de um tempo de tentar não falar tanto de mim com relação ao trabalho. Mas o que eu escolhi fazer e o que eu trabalho é tão eu também que não tem muito como desvencilhar. Mas o meu trabalho não é um trabalho que precise ser super sério, então eu estou sempre me divertindo. Eu também tenho contato direto com o cliente, né? Então eu posso conversar, eu posso ficar no balcão, eu posso trocar ideia, tirar piada. A equipe também é sempre muito divertida, então é um jeito fácil também de me alegrar. Isso é interessante. Eu não gosto do meu trabalho, eu trabalho com esse povo aqui chato. Enfim, aguenta pulso, mas... Qual lugar que você mais gosta de estar? Difícil. Praia. Eu fico muito dividida, porque a Chapada tem essa coisa, né? Mágica pra mim. Mas a praia tem mais das minhas raízes, assim, do que eu frequento mais. Mas eu só constatei que eu amava a praia quando eu fui morar em São Paulo. Que até então eu achava que era só uma coisa básica, mas hoje eu me identifico muito. Qual é a sua impressão de São Paulo? Depois eu falo. A primeira ou a que eu tive depois? Ou As todas? duas. A primeira impressão foi horrível. Eu falei que eu nunca moraria naquele lugar. Achei triste, achei fria, em todos os sentidos, de clima, de pessoas, de tudo. E eu odiei. Minha primeira impressão foi horrível. Eu estive lá quando eu tinha 15 anos. E aí depois eu voltei e meu irmão já morava lá. Então eu conheci São Paulo pelo olhar do meu irmão, de alguém que já morava, que ia andar de bike na Paulista, que fazia muita coisa de lazer e entretenimento. Então eu já tive um outro olhar. E aí a parte da gastronomia também me encantou muito, né? Porque tem um mundo gastronômico dentro de São Paulo.
Então isso me pegou bastante, assim. E aí eu conheci esse lado mais alegre, né? Conheci os amigos dele, então percebi que tinham pessoas legais na cidade. E aí já encarei de outra forma. Então, tanto é que depois eu quis voltar para lá para estudar, mas achei que eu não fosse aguentar nem um ano e eu fiquei quase 4. A minha teoria é que São Paulo tem evento gratuito, tem jogos de futebol, vários shows e tal, não sei o quê, porque não tem praia. Tem que ocupar de algum jeito. Quem a pessoa quer ir na praia em São Paulo tem que levar no mínimo 2 horas, é muito sofrimento. Pois é uma compensação. Ao mesmo tempo que a gente mora numa cidade litorânea e às vezes a gente fica meses sem a praia. Sem ir, exato. Mas a gente tem, mas se quiser a qualquer momento tem. Mas sabe uma coisa que a praia possibilita que lá eu sentia muita falta? É simplesmente um vento. Botar o rosto na janela e não tem um vento às vezes. Isso era muito triste para mim. E a parte que eu mais sofri foi o São João, assim, mais do que Natal, aniversário, qualquer coisa. Na época de São João em São Paulo não tem nada, pelo menos onde eu morava, né? Que alguns bairros mais afastados ainda tem. Mas onde eu morava não pode ter fogueira na rua, não tem fogos, não tem bandeirola, não tem cheiro de canjica, não tem nada. E eles me inventam a tal da festa julina. Minha gente. Sudestinos, é o quê? deixa aí. São João, velho. Uma vez eu morei em Minas durante São João, tava fazendo campanha lá. E aí, em junho, nada, velho. Não tinha um amendoim pra você comer. É triste. Aí, quando vem julho, o povo lá com as camisas quadriculadas, umas bandeirinhas assim, eu digo, velho, foi mês passado. Vocês estão tudo errado, velho. É foda. Por isso que a galera pira quando vem aqui em São João. Pois é, e depois acaba morando aqui. Qual lugar do mundo que você pensa em morar assim? Em morar? Não pode ir a Chapada mais. Não. Nem em Piatã. Em morar, não sei. Eu tenho muita vontade de conhecer a Itália. Eu acho que eu tenho alguma ligação inexplicável com a Itália. Cafés e vinhos. Não tanto o café, porque o café em si, de qualidade, assim, a Itália tem bons cafés, mas eu acho o nosso café muito melhor do que o colombiano também, né? Pelo menos o costume que eles têm, né, de café. Um expresso, um café muito torrado, um expresso muito curto e tal. Eles não têm muito hábito de filtrado, coado, enfim. Mas quando eu era criança, eu brincava que eu tinha um restaurante com meu pai e o nome do restaurante era Del Fiore. E até hoje eu não sei de onde veio esse nome na minha cabeça de criança. Tem um condomínio com esse nome. Como é? Tem um condomínio. Tem um condomínio, é. E aí, eu não sei, sempre que eu vejo coisas da Itália eu fico muito, assim, emocionada. Então deve ter alguma coisa, eu tenho muita vontade de conhecer. Mas não sei se moraria. Acho que morar, talvez um lugarzinho mais, uma vibe mais bucólica, assim, o interior da França, algo com litoral. Ou uma temporada em Londres, uma coisa assim, mais diferente. Interior. Que é algo que eu ainda vou fazer. Interior com praia. É. Sempre. Você já pensou em abrir alguma coisa fora daqui? Já, algumas vezes. É? Na Europa, e já tive proposta, inclusive, que quase rolou nos Estados Unidos. A gente chegou a fazer marca, tudo, ia ser uma torrefação com cafés brasileiros lá. Só que aí o sócio investidor conseguiu um trabalho muito maior em Los Angeles e desistiu. E tudo bem, não era pra ser. Pois é. O que é o vazio pra você? Vazio pra mim é uma possibilidade. Porque algo que está vazio pode ser preenchido de várias formas. Então, o vazio, ele traz uma infinidade de coisas, né? Sempre que eu sinto vazio, eu paro para entender e tentar enxergar o que dá para ser feito com ele. Então, para mim não é algo tão ruim, não, o vazio. Eu não falei que era ruim. Não, eu que estou falando, porque muitas pessoas encaram o vazio como algo ruim, né? Como escuridão, trevas, que tem também. Mas eu não acho que isso venha para ser algo ruim. Eu acho que sempre que o vazio acontece, são possibilidades da gente transformar isso para algo bom. A última vez que você ficou triste na vida, triste, você tomou café? Sim, tomei café. Mas geralmente eu vou mais pro vinho ou drinks. Você fica triste com vinho? Fico. Nossa, com vinho e Radiohead? Facilmente. Com
Silvinho, João Gilberto, mil Arthur coisas Matos. dá pra ficar. Arthur Matos, dá pra ficar. O que tem na sua playlist? Nossa, muita coisa. Eu sou a louca das playlists. Eu sou muito viciada em música. Se você for no meu Spotify, tem diversas playlists. Tem playlist pra andar de bike, pra ir na praia, pra lavar louça. Playlist de manhã, playlist de noite. Tem muitas coisas. Então, tem muito artista sergipano. Pedro Lua, escuto demais. Morgana, Sandy Alê, Lari Lima, Anne Carol, sou fissurada. Debajos. Ai, que mais? Tem muito MPB. Tem muita bossa nova, tem rock and roll, Pearl Jam, Red Hot. Ao mesmo tempo que eu sou um pouco clichê, eu sou mais, assim, meio fora da bolha, assim. Então tem muito artista português que eu gosto bastante, Maro. Tem o Salvador Sobral, que eu adoro. Eu escuto muito de tudo, assim. E eu gosto, às vezes, de colocar numa rádio pra chegando coisas aleatórias e eu ir descobrindo também. Você cansa o algoritmo, né, Pelite? Bastante. E tem coisas que eu gosto, mas só escuto assim, numa ocasião, na rua ou na casa de alguém que nunca entra no meu algoritmo. Tipo Pissirico, coisas assim, Yasmin Sensação. Essas coisas não estão no meu algoritmo, mas se eu escutar na rua, eu vou entrar na onda, sabe? É basicamente isso. Você não citou Radiohead, então deve estar numa fase boa. Não citei. Não, eu tô numa fase boa. Mas sempre rola aqueles dias, né, melancólicos, e você bota a playlist pra... Eu tenho uma playlist que chama Nostalgia e Paixonites. E mesmo que eu não esteja apaixonada e eu queira ficar triste, eu escuto, dá certo. O que você faz quando você tá triste pra gastar? Que a gente falou disso, mas não falou o que você fazia pra gastar. Foda o Radiohead. Escrever. Então, mas o que você escreve? Eu escrevo o que eu tô sentindo. Tipo um diário? Escrevo, coloco pra fora, como se fosse uma sessão de terapia. Escrevo o que eu tô sentindo, choro, acho que também falei. Quando dá, eu vou pra praia pra ficar olhando pro mar. Nossa, ano passado eu tive uma bad pesada que eu fui na praia e fiquei um tempão, só olhando as ondas passarem. E o choro caindo junto com as ondas. Mas aí voltei nova. Eu geralmente gasto mesmo, assim, eu não fico segurando pra... tem uma coisa que eu amo fazer quando eu posso, dirigir, fechar os vidros todos e uma música bem alta e aí gritar. É libertador. Quando eu tinha carro, eu fazia isso, eu digo, velho, se alguém me ver 2 vezes na rua vai achar que eu sou doido, porque eu fico cantando em voz alta. Eu também penso, mas eu... Quando você anda na rua com fone de ouvido, você consegue não cantar? Eu canto pra mim, porque eu acho muito doido. É que aqui eu não costumo andar com fone. Aqui geralmente eu ando sem fone. Só quando eu vou pedalar, às vezes que eu boto, mas boto só de um lado, porque eu fico meio tensa com, sei lá, não ouvir uma buzina e tal, perder alguma informação. Lá em São Paulo eu andava muito, como era só metrô e ônibus e tal, eu usava muito os fones, eu ouvia bastante coisa. Mas eu me perdi, qual foi a pergunta mesmo? Aqui assim, a gente vai pela cobração. E perdi a pergunta. Esse programa é desse jeito. A gente vai pela cobração e cai na loucura. Era que você falava que você escrevia como um diário e tinha alguma coisa que você fazia. Acho que era... Você perguntou se eu ouço e não consigo não cantar. E aí eu achava muito louco lá em São Paulo, que é uma coisa muito comum, as pessoas escutando música e cantando alto na rua andando. Só que me parece meio loucura, eu não consigo cantar alto na rua. Eu canto alto em casa, no meu quarto, no carro. Mas na rua, assim, caminhando com pessoas em volta, eu não consigo cantar alto, acho meio maluquice. Eu faço isso na Barão, porque é muito barulho de carro e ninguém vai ouvir que eu tô cantando, eu canto e fico feliz com isso. E fica fazendo assim? Batucando? Claro. A depender da música, se for Radiohead, não. Não dá. You look so silent, happy. O que você gosta de vestir? De vestir roupas confortáveis. E que estejam alinhadas com o meu humor, assim. Mas sempre conforto em primeiro lugar. Tá, por que você veio toda de branco hoje? Hoje porque é sexta-feira, eu tenho essa coisa do Oxalá, né? Não frequento o terreiro nem nada, mas gosto muito e, na verdade, respeito todas as religiões, não tenho religião definida. Mas tenho as minhas, né, preferências e
geralmente às sextas eu escolho vestir branco ou roupas claras. Me traz um astral bom e me lembra da Bahia, que é de onde eu vim. E, enfim, me traz essa coisa boa, de paz. Mas é engraçado, quer dizer, engraçado, não sei se é engraçado. Essa coisa das religiões de matriz africana, elas são muito simpáticas. A pessoa que vai numa lavagem, numa festa de santo e não se diverte porque ela já morreu por dentro. Concordo, total. Você vai na orla, na festa de Oxum, se você não se emociona com aquilo, você deve estar tomando os remédios errados. Como você estava tomando. Mas eu consegui, mas já tinha terminado. Então. Fora da sua playlist, tem alguma música que lembra algum lugar para você que você às vezes escuta? Algum lugar? A música Dia Branco, de Geraldo Azevedo, ela sempre me traz para uma sensação de casa. Não sei se necessariamente um lugar, assim, uma estrutura física, mas ela me traz para casa, assim. Me faz colocar os pés no chão e lembrar que tá tudo certo, apesar de... Eu já escutei ela em momentos bem ruins, assim, momentos de saudade, quando eu morava lá em São Paulo. Em momentos de querer desistir do trabalho, das coisas, e ela me coloca no eixo, assim. É como se me alinhasse. Então, não sei se um lugar específico, mas essa sensação de pertencimento. E tem algum cheiro de alguma coisa que lembre alguma coisa especial para você, algum lugar? Tem alguns cheiros. Alfazema também me traz casa. Uma coisa com uma avó que, na verdade, eu nunca tive, a minha avó materna eu não conheci, porque ela morreu quando minha mãe era muito nova. Mas eu tenho uma sensação de que seria aquela avó, assim, que eu seria muito apegada, sabe? E usar alfazema e sentir o cheiro de alfazema sempre me lembra dessa parte maternal, assim, dessa ligação da minha mãe, da minha avó materna. Então me traz essa coisa boa. E o cheiro dos cafés de Piatã. Eu não tenho como não falar, desculpa. Mas eles sempre me emocionam muito. Porque me lembra de toda a energia do lugar, das paisagens, das pessoas de lá. Então, sempre que eu estou moendo um café para preparar, me vem todos os flashes bons, assim, de trilha, de natureza, das crianças correndo, brincando, de tudo. Então, cheiro de pão com manteiga na chapa, cheiro de cuscuz, o cheiro da fogueira, do São João, da canjica. Tem muitos cheiros, se for falar de cheiro, eu vou ficar falando aqui por muito tempo. Fique à vontade, a ideia é essa. Verbena é algo que me traz lavanda também, traz frescor, traz segurança. Gosto, me acalma. Você falou esse negócio da avó, e eu lembro que a minha avó, ela fazia o café, ela botava tanto açúcar que ficava vermelho assim o café. Nossa! Eu dizia que ela fazia um suco de açúcar e botava um pouquinho de café. Um xarope, né? Tipo um xarope e depois adicionava no café. Meu Deus. Detesto xarope. Essas coisas que botam em bebidas, em cafés. Também não curto não. Ainda é uma saudade... Só se for natural, tipo assim. Mas é uma saudade que eu não tenho da diabetes que me proíbe de tomar isso. Eu não tenho saudade nenhuma disso. O que você assiste? Eu assisto muito comédia romântica e coisinhas básicas, assim. Eu não tenho muito estômago para coisas pesadas e tristes, assim, de uma forma como terror, por exemplo. Não me pega muito porque me faz mal. Então, eu assisto coisas... Você fica assustada com o filme? Não é que eu fico assustada com o filme, mas geralmente eu tenho pesadelos e fico com uma sensação ruim, assim, por uns dias. Então, eu evito assistir. Eu tô assistindo agora, depois de todo o hype, eu tô vendo Stranger Things e ainda não me pegou tanto, mas assim, eu gosto do contexto no geral, acho ela muito bem feita, bem pensada, muito inteligente. Mas tem coisas que são muito nojentas e grotescas, sabe? Não é coisa que me alimenta ficar assistindo. Você tá em que temporada? Eu tô na 4ª agora. A 4ª é uma temporada bem nojentinha, assim, então. com o Vecna. Mas eu foco na história, nas referências. Eu gosto muito das referências. A trilha sonora também é muito boa.
E às vezes eu gosto de ver, assim, coisas de suspense e tal, mas esse terrorzão e coisas muito pesadas eu não curto muito. Então eu gosto muito de vídeos no YouTube também, vlogs de pessoas que falam de literatura, viagens, eu assisto bastante, galera que viaja o mundo. Acho que basicamente isso. Qual foi o último vlog de viagem que você viu? Foi do Dylan Johnny, é um menino super novinho que estuda psicologia. Ele é super inteligente e aí ele passou o final do ano agora no Rio, no interior do Rio, na verdade. Fez um vlogzinho. Esses são vlogs que eu gosto de ver à noite, assim, antes de dormir, porque é calminho, sempre tem natureza, aí sempre tem uma musiquinha boa. Então, é o tipo de coisa que me relaxa, assim. E me alimenta também, me inspira. Você vê filme, não? Vejo. Qual foi o último que você viu? O último filme que eu vi foi Canina. E é um puta de um filme. Você viu Chamei onde? minha mãe pra assistir, porque é um filme... Você já viu? Não. É um filme sobre maternidade. E aí eu tô lendo um livro que chama Sintomas, que fala sobre o amor e é voltado pro feminino, né? Escrito pela filha da Renata Ceribelli, acho que é Marcela Ceribelli o nome dela. Não tenho certeza, mas acho que é isso. E aí, logo no início do filme, do livro, ela cita esse filme como uma atuação da Amy Adams, que ela foi indicada ao Oscar, não sei se ela ganhou, mas ela foi indicada com esse filme, a atuação dela. E ela fala sobre como ela se sente depois da maternidade, né? Que ela não sabe se vai voltar a ser magra, inteligente, ativa nas coisas e tal, naquela fase bem tensa, assim, da maternidade. E aí eu chamei minha mãe para assistir, a gente viu essa semana, acho, antes de ontem. E é um baita filme. Você pensa em ser mãe? No momento, não. Quando eu tinha uns 18 anos, eu dizia que com 23 eu ia estar casada com filhos e casinha e cachorros, aquela coisa bem... E aí, quando eu fiz 21, eu pensei, o que eu vou fazer da minha vida se eu casar? Então, eu sou uma mulher bem livre, assim, eu gosto de viajar muito, eu aprendi a ficar sozinha também. Quando eu tinha 18, eu achava que eu jamais seria aquela pessoa que moraria sozinha, ou que gostaria de fazer coisas sozinha, porque eu achava triste estar só. Mas depois dos 20, eu me conheci muito ficando sozinha e eu gosto muito de mim, assim, da minha companhia. E morar em São Paulo também me ajudou nisso, porque eu ficava muito tempo só, né? E me virando sozinha e tal. E isso me mostrou que é legal estar só. Então eu fui descobrindo outras formas de preencher esse vazio. E hoje nesse momento eu tô com 32 e eu não tenho vontade de ser mãe, não. Amo ser tia e vou passar um bom tempo assim. Se acontecer, tudo bem, eu vou dar o melhor de mim. Eu amo criança, mas se não, também estou bem tranquilinha, confortável. Quando você foi fazer a universidade, essas coisas e tal, você pensava, por acaso você imaginava de alguma forma que você ia estar trabalhando como você está trabalhando hoje? Ou que você ia ter essa sua vida de viajar e tal? Não. Quando eu fiz faculdade, eu queria ter um restaurante, um bistrozinho pequeno. Eu nunca pensei em coisas grandiosas. Eu não tenho sonhos grandiosos e aquelas coisas exorbitantes para mim, mas que muitas pessoas têm e eu respeito e tá tudo bem. Mas graças a Deus eu não tenho sonhos caros, isso me alegra. Não tenho sonho de casar com igreja, véia Grinalda, essas coisas grandes, nem de ter casa própria, carro próprio, nem nada disso. Mas quando eu entrei na faculdade, eu pensava em ter um restaurante pequeno, com poucas mesas, com a linha italiana, né? Massas, risotos e tal. Restaurante De Fiori. Restaurante Del Fiore. E com coisinhas simples, mas muito bem executadas. E aí, quando eu comecei mesmo a trabalhar com cozinha, eu vi que talvez eu não quisesse ter o meu restaurante. Que eu queria primeiro buscar trabalhar em outros lugares para entender como era realmente a realidade, né? Que é muito diferente do que a gente vê na faculdade, no MasterChef, em todas essas coisas, que é muito romantizado. Como dizem, na prática a teoria é outra. Então, eu fiz isso de passar por vários lugares para entender que eu realmente não queria isso. Eu queria uma vida um pouco mais tranquila, né? Menos exaustiva fisicamente, emocionalmente, principalmente sendo mulher. E trabalhar com cozinha profissional não é tão simples quanto você ser um homem. Por isso que a gente vê muito mais chefes homens do que mulheres. Eu ia te perguntar isso, como que é ser mulher e trabalhar... É difícil.
É difícil. Já é difícil ser mulher, isso é geral, todo mundo sabe, né? Mas só quem sente mesmo é quem é. E nessa área, principalmente porque na cozinha profissional tem muitas coisas pesadas, né? Tudo em grande quantidade, você carrega quilos de coisas, tem que cortar muitas coisas, então você está sempre mexendo com fogo, com facas muito afiadas e tal. Então é perigoso trabalhar na cozinha. E aí você ser mulher, você sempre é, né, diminuída. Você não aguenta, eu pego, deixa que eu corto. Coisas que sempre vão achar que você não tem a capacidade de fazer. Você chora cortando cebola? Sempre. Eu não, velho, eu sou muito insensível. Sério? Meu Deus, eu sempre choro. Horrores. Nunca, velho. E até usar aqueles óculos. Sério? Não, às vezes eu penso em usar, porque eu já vi gente usando. E várias técnicas que tem, né, pra cortar, mas eu nunca fiz, não. E, enfim, que eu tava falando da parte do que eu queria, né? Então era isso. E aí depois modificou tudo. Eu não queria mais ter algo físico e fui para essa linha aí de experienciar lugares. Até que eu conheci o café e mudei para a parte de cafeteria, né? Mas você ainda pensa em ter um restaurante? Não. Não. Eu penso em ter, assim, cafeteria mesmo, mas uma coisa com operação muito menor. Já pensei em ter coisas como uma livraria com café. Ah, já pensei também. Tem uma amiga minha que mora nos Estados Unidos que ela queria muito ter comigo uma floricultura com café. Então são coisas que hoje ornam mais com o que eu sou e com o que eu gosto do que a doideira que é um restaurante, sabe? Quando você gosta de uma pessoa, você associa ela com um café? Não. Um afeto, assim? Que pergunta interessante. Seria com o que eu associo a pessoa que eu gosto? Acho que seria com palavras, com a energia que ela me faz sentir, com os momentos em que eu conheci, como eu conheci. Não necessariamente com café. Obviamente que se a pessoa gostar de café e consumir café especial, vai ter né? Vai ter um tchan aí, mas acho que não. Acho que mais com o que a pessoa verbaliza, como ela se comporta, com o que está ao redor, com o vento, com os cheiros, com outras coisas. Ah, meus amigos antes do café. Me lembram músicas assim, às vezes. Que legal. Associo. Não necessariamente músicas deles. Sim. Eu tenho muito amigo. Você tem muito amigo músico, sim. Mas aí, tipo, tem músicas que me lembram situações, enfim. Que legal. Eu acabo associando. E chorar, eu acho um negócio muito bom, velho. É maravilhoso. Libertador. Eu sinto muito pelas pessoas que não conseguem ou que têm o choro preso, assim, porque transforma vidas. Chorar. Às vezes eu costumo ter enxaqueca, às vezes. E muitas vezes é do meu ciclo mesmo, ou do que eu comi, ou às vezes exagerei no álcool, mas às vezes eu só preciso chorar. E aí eu tô com muita dor, eu choro e aí eu fico boa. Dá uma libertação, né? O ombro fica mais leve. É maravilhoso, eu recomendo que chorem. Sundays went to church and Mondays watched a movie. Soon you'll be alone, sorry that you have to lose me. Too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. Bem, peguei pesado não? Não, foi então, ótimo. Tá, foi isso. Maravilhoso. Valeu, velho. Que delícia. Obrigada. Acabou, senhores. Pode desligar essa luz agora, pelo Deus, amor de Deus. Que calor, Jesus Cristo.